Marcos 6,30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Aqui, a partir do versículo 30, nós vamos ver acontecendo algo sobrenatural. O que vai acontecer aqui? Uma passagem muito conhecida minha e sua. A multiplicação dos pães. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. É interessante que esse milagre da multiplicação é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos. Só esse. Os outros, alguns milagres vão ser narrados em 3, outros em 2, outros em 1 só. Mas o milagre da multiplicação dos peixes é o único milagre que será narrado nos 4 evangelhos. Só que cada evangelho tem a sua ótica, a sua maneira diferente de narrar isso. Mas vai ser narrado, vai ser passado. Aqui, Jesus até esse momento da história está no auge do seu ministério. Alguns historiadores vão dizer que aqui, nesse milagre, Jesus está no ano e meio do seu ministério. O ministério de Jesus vai ser um ministério de 3 anos. E aqui é 1 ano e meio, ele está no auge. Até esse momento aqui do ministério de Jesus, Jesus fez muita cura. Jesus fez muita libertação. E por conta dos milagres de cura e libertação que Jesus fez, ele vai ficar famoso. Ele se torna conhecido. Aqui, nesse momento da história, vai ser a primeira vez que Jesus vai reunir uma multidão. A Bíblia fala em mais de 5.000 pessoas que estão reunidas aqui, nesse momento da história. Mas o que me chama a atenção é uma coisa só. Até aqui, até agora, Jesus, ele realizou grandes milagres de cura e de libertação. Mas agora, diante de uma grande multidão, o milagre será diferente. Será o milagre da multiplicação. Até agora foi uma coisa. Daqui para frente vai acontecer algo diferente. Mas o que eu quero que você entenda é que, na maioria das vezes, no processo da história da nossa vida, o modelo que nós estamos vivendo não é um modelo que vai se perpetuar. Aquilo que você está vivendo não é para você viver a vida toda. Tem horas e momentos na história da nossa vida que Deus vai mudar o agir. É impressionante como a gente é apegado a modelo. E a gente começa em coisas na nossa vida que dão certo, e a gente acha que porque deu certo, em time que está ganhando não se mexe. Mas só que com Deus não é assim. Deus, ele não muda, porém ele se movimenta. Ele está sempre em movimento. E o fato de Deus estar em movimento quer dizer que as coisas na minha vida e na sua vida nem sempre serão iguais. As coisas vão mudar na sua vida. As coisas serão diferentes na história da tua vida. É como se Deus chegasse para mim e para você e dissesse assim: eu trouxe você no modelo até aqui, mas agora eu vou mudar. Toque no irmão que está do teu lado, diga para ele: dá licença, irmão, mas eu quero profetizar. Diga: eu quero profetizar que Deus te trouxe no modelo até aqui, mas Ele vai mudar, para que você possa começar algo mais interessante na história da tua vida. Ele disse amém. Até agora foi cura e libertação, agora vai começar a multiplicação. Teve coisas que até agora Deus fez na tua vida, mas não é só isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer ainda mais. E eu preciso entender, sabe, Jesus trouxe até aqui, Ele vai explicar o modelo, Ele vai pegar os 12, vai mandar, Ele vai, agora até aqui, quem estava fazendo os milagres? Jesus. E agora? A Bíblia diz aí que Ele vai mandar os 12. Até agora, o ministério estava centralizado em Jesus, agora Jesus vai descentralizar isso. Agora, era Jesus, agora são 12 enviados por Jesus para fazer a obra.
Porque escute uma coisa, o ministério centralizado, as coisas quando elas caminham centralizadas em você, elas não vão funcionar. O que Deus tem para você, Deus tem para você e a sua casa. O que Deus tem para você, Deus tem para você e a sua família. Deus não tem só para você, marido. Deus tem para você, para sua esposa, para seus filhos. Esposa, Deus não tem só para você aquilo que Deus entregou para você. Deus quer que você pegue isso que Ele colocou no teu coração e que você multiplique dentro da tua casa, os teus esposos, os teus filhos. Ei, jovem, Deus quer que você multiplique isso na sua família, no seu pai, na sua mãe. Deus quer que você descentralize isso. Até aqui quem fazia os milagres? Jesus. E agora? Ele e os 12. A multiplicação está acontecendo, porque a obra só vai crescer dentro da tua família quando você liberar aquilo que Deus te deu para os outros. E Deus está esperando isso. Agora é 12 Jesus fazendo. E eles vão fazer a obra. Sabe de uma coisa? O pior problema é quando a gente acha que a gente é teto. A pior coisa é quando eu acho que tudo, qualquer coisa sou eu, qualquer coisa vem para mim, qualquer coisa está em mim. Eu acabei de dizer aqui que essa igreja só funciona e só caminha e só vai porque tem você. E essa é uma verdade. Eu e a bispa sozinhos aqui não poderíamos fazer nada, mas ela funciona, ela age, ela alcança, ela toca em vidas porque tem você. Você me conhecia, Deus? Não. Mas você está aqui. Alguém trouxe você? Eu não traria você. Mas Ele pode. Você me conhecia, daí? Não. Mas alguém trouxe você. Eu não posso te trazer, mas Ele pode. Então aquilo que eu não posso, você faz. Aquilo que eu não alcanço, você alcança. Jesus está alcançando uma multidão. Por quê? Porque agora tem os... Nós vamos alcançar uma multidão porque tem você aqui. E eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Ei, escute. O que Deus fez até aqui na sua vida foi bom. Não era ruim. Mas Ele ainda tem mais. Você entende isso? Você precisa viver o mais de Deus. Quantos querem viver o mais de Deus aqui? Deus não precisa de muito para fazer o mais da história da tua vida. Ele só precisa de você. Jesus disse assim: eu sou a base. Eu sou a base. Tudo não começa pelo teto, começa pela base. Quando você é base na sua casa, as coisas vão começar a acontecer. Jesus disse assim: aqueles que vêm depois de mim, você nem sabe, eu fiz muito. Aqueles que vêm depois de mim vão fazer as obras que eu faço e farão ainda maiores. Eu sou a base da sua casa. E quem vai fazer coisas ainda maiores que eu lá na sua casa? Você. Eu sou a base da sua família. E quem vai fazer as coisas lá? Você. E farão ainda maiores que eu. É desse jeito. Mas bispo, como é que eu entendo e como é que eu vivo isso? Como é que eu posso viver o que Deus tem? Vamos lá, coloque o versículo 41 para mim, por favor. Marcos 6:41. Olha só. Vamos lá para o texto, eu vou correr para você entender. Tomando ele 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos do céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos. O que está acontecendo aqui? Os 5 pães e os 2 peixinhos. Porém, antes disso, Jesus pega os discípulos e diz assim: vamos dar uma passeada? Jesus pega os discípulos para dar uma passeada. Vamos para o outro lado do rio e vamos passear. Parecia bom, né? Só que a Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado do rio, quem que tem lá? O povo de todo lado, de todos os lugares,
de todas as cidades já estavam lá esperando, porque Jesus está famoso, porque Jesus está conhecido. E a Bíblia diz que Jesus olha para esse povo e ele diz assim: parecem ovelhas que não têm pastor. O que me chama a atenção é uma coisa só. Coloque o 34 para mim, versículo 34. O que me chama a atenção é uma coisa só aqui. É que Jesus olha para aquele povo, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Quando a Bíblia está dizendo ovelha que não tem pastor, era o povo que não tem quem cuidasse. Era um povo que não tinha quem o alimentasse. Era um povo carente, um povo necessitado. Uma ovelha sem pastor é alguém necessitado, alguém que não tem quem o alimente, quem cuide, quem dê abrigo. E Jesus está dizendo isso, ovelhas que não têm pastor. E aí passou a ensinar. Vem comigo, ovelha que não tem pastor, carente, necessitada, desabrigada, sem alimento. Qual seria, humanamente falando, a primeira coisa que deveria acontecer aqui? O alimento, o abrigo e o acolhimento. Mas a Bíblia diz que Jesus passou a ensinar. Jesus não deu o alimento, Jesus começou a ensinar. Jesus não deu a necessidade, ele começou a ensinar. O ensino é muito melhor do que a provisão. Dar ensino é muito melhor do que a provisão. Ensinar a pescar é muito melhor do que dar o peixe. Porque quando você dá a provisão para alguém, você torna aquela pessoa sempre limitada e dependente daquela provisão. Quando você ensina, aquela pessoa não mais será da mesma maneira a qual ela viveu. É por isso que Jesus assim, o melhor é ensinar do que prover. E sabe de uma coisa? Tem muita gente que se torna dependente da provisão. É por isso que nesses dias nós vemos muitos homens e mulheres, igrejas, pessoas que estão dependentes simplesmente da provisão. E o Senhor está dizendo assim: eu vou ensinar, porque se você aprender, você não dependerá mais. O Senhor quer ensinar você. O Senhor quer nos ensinar. Diga: eu quero aprender. Diga: eu quero aprender. Escute uma coisa: ensinar não soluciona problemas pontuais, e você tem que entender isso. Posso ouvir um amém? Não. Ensinar não soluciona problemas pontuais. O problema, isso é por isso que muitas pessoas vivem do imediatismo. Por quê? Porque ela quer o imediato. Quantos foram para a escola aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Chegou? Baixa a mão. Chegou na escola já sabendo ler e escrever, filho? Não. Mas você precisou da escola para trabalhar. Quando você foi trabalhar, arrumar o primeiro emprego, qual foi a primeira coisa que te perguntaram? Qual a sua escolaridade? Né? Se você quer um emprego bom, tem que aprender. Sim, precisa aprender. Então precisa do ensino. Se você quer ser médico, tem que aprender. E gasta tempo, hein? 8, 9 anos lá. Sim, gasta tempo. Quantos anos você estudou, Ariane, para ser enfermeira? Não, gastou tempo, precisa. Alguém chegou lá e falou: não, nunca fiz não, vou ser enfermeira aí agora. A gente é assim, a gente é muito mais do imediato. E Jesus está dizendo assim: não. Porque se for do imediato, você vai ficar dependendo. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda. Sabe, o Senhor quer levantar homens e mulheres que estejam de fato querendo aprender. Quantos aqui querem aprender? Estava com fome, estava sem abrigo, sem nada, mas ele passou a ensinar. Vamos para o banco da escola. Mas eu já queria sair lendo, escrevendo, não. E lembra do começo, né? É igual quem tem filho pequeno, né? Quando começa a ler, E às vezes a gente está desse jeito com o Senhor, aprendendo ainda. Eu estou aprendendo.
Nós estamos aprendendo. Mas, glória a Deus. O Senhor diz assim: aprenda de mim. A gente precisa aprender de Deus. Sabe de uma coisa? Esse povo está aí. O que está acontecendo? Jesus está ali. O povo é como ovelha que não tem pastor. O povo está ali. E quando Jesus diz assim, ó, a gente precisa alimentar essa multidão. Quando Jesus disse que precisa alimentar a multidão, o que os apóstolos vão dizer? Senhor, esse lugar é deserto. A hora já é tarde. E a gente não tem dinheiro. Quanto que eles tinham de dinheiro? 200 denários. Pensa a cena, vamos lá para a cena, né? Jesus está ali. Tem quanto de dinheiro? Quem que era o tesoureiro? Judas. 10, 20, 30, 40, 50, 200, 300, 400, 500. Tem 200. Porque a Bíblia diz que ele tirava o dinheiro da bolsa, né? Então, tinha 500, mas ele vai falar que tem 200. Tem 200 aqui. 200 não dá. O lugar é ruim. Às vezes, ó, vem para mim. Tem coisa que não acontece na minha vida, sabe por quê? Porque eu estou muito ligado e amarrado, primeiro, ao lugar. O lugar não é propício. E eu acho que nada vai acontecer porque o lugar não é propício. Segundo, o tempo já passou. Terceiro, o dinheiro não dá. Toda vez que você é ligado a tempo, a lugar e a dinheiro, nada vai para frente na tua vida. Quando a gente é ligado a tempo, a lugar e a dinheiro, é sinal que a gente não aprendeu aquilo que Deus tem para nossa história, então. Porque nunca foi por causa do tempo, do lugar ou do dinheiro. O lugar pode ser o mais ruim possível, mas Deus é capaz de fazer o impossível na história da tua vida. Não é o ambiente que faz a tua vida. Você nunca foi ligado a esse ambiente, porque eu estou olhando, eu estou vendo a circunstância, a situação, mas nunca foi por isso. O Deus do sobrenatural, Ele pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar na história da tua vida. Você só precisa crer. Diga para o irmão que está do teu lado: você só precisa acreditar. Com certeza você já deixou algumas coisas da tua vida, sabe por quê? Porque você olhou a circunstância, olhou o ambiente, olhou o lugar e você deixou. Nesse lugar não vai dar, aqui não vai dar, eu estou vendo que não vai dar. O tempo, o que mais ouço das pessoas: para mim já não dá mais, para mim já passou. Eu quero dizer para você que grandes coisas estão por vir na história da tua vida. Eu quero profetizar, não é o tempo. Ei, irmão, escuta uma coisa: velho é o diabo. Grandes coisas estão por vir na história da tua vida. Deus ainda vai fazer grandes coisas na tua família, na tua casa, no teu ministério. O tempo não passou. Acontecer neste lugar. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, e eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. O dinheiro é um problema. Não, dinheiro não é um problema. Não. É que a gente não sabe administrar o dinheiro. A gente não sabe administrar. Tem gente que é paralisado porque tem muito, e tem gente que é paralisado porque tem pouco. Tem gente amarrada com o dinheiro porque não tem. Eu até queria fazer, mas eu não tenho dinheiro.
eu até queria fazer, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. A gente acha que só é paralisado quem tem muito. Não, quem tem pouco também. A gente não consegue administrar. A gente não consegue viver. E numa condição como essa, a gente não consegue administrar o dinheiro, a gente não sabe fazer com o dinheiro. O que a gente pode fazer? Jesus aqui, ele vai ensinar eu a superar. O lugar é ruim. Parece que o tempo não dá. O tempo já passou, o tempo já foi e não tem dinheiro. Segue aí o versículo 40. Ele está repartindo aqui o povo em grupo, de 100, 100, de 50, 50. Quantos pães tem? Quantos pães? E 2. A pergunta que Jesus fez foi qual? O que você tem? Olha para o irmão que está ao teu lado, pergunta para ele: o que você tem aí, irmão? A gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. Para eles era nada, sim ou não? Sim, eles falaram de uma maneira que não era muito. Mas só que Deus nunca teve problema para trabalhar com pouco. Quem tem problema para trabalhar com pouco é a gente. Ele não. Porque não importa o que você tem na mão. Talvez pareça pouco para você, mas Deus é capaz de multiplicar de uma forma sobrenatural isso, que você vai viver o poder e a graça de Deus na história da tua vida. Você tem pouco. Lembra da viúva? Ela disse assim: eu não tenho nada. Senão, ela tinha ou não tinha? Ela tinha. Que ela vai dizer primeiro que não tem nada, mas ela vai dizer que tem lá um pouquinho. Então ela tinha um pouco. Porque, escute uma coisa, é a matemática. Porque toda vez que você dizer que não tem nada, nada vai acontecer na tua vida. Porque nada não dá para multiplicar. Agora, pode ser pouco, pode ser mínimo, pode ser quase nada. Mas se você ainda tem, é desse pouco, desse mínimo, que Deus vai fazer grandes coisas. Deus não precisa de muito. E às vezes eu olho para minha mão e digo: nossa, será que pode sair alguma coisa? Olhe para suas mãos, e diga: desse pouco que eu tenho, diga: desse pouco que eu tenho, Deus vai fazer grandes coisas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo fralho me faz andar sobre as águas. Ei, lembra de José? José, quando ele vai escravo para o Egito, para onde ele vai? Para a casa de Potifar. O bambambam. E José vai o quê? Administrar os bens de Potifar. Rico, milionário. E José está administrando. Mas aí daqui a pouco, aonde está José? Lá na cadeia. José está administrando tudo, mas daqui a pouco está administrando nada. Ele foi administrador na casa de Potifar. Lá na prisão, o carcereiro deu a chave para ele da prisão. Toma conta aí, José. José tomava conta da casa de Potifar. Agora José está tomando conta de quem não tem nada. Mas aí Faraó chama José. 7 anos de fartura, Deus, e 7 anos sem nada. Aí José olha e diz assim: é eu mesmo. Por quê?
Eu sei administrar quando tem, mas eu também sei administrar quando não tem. Sabe por que muitas vezes Deus, Ele permite situações da tua vida? Ele está te ensinando, te preparando. Alguém que sabe ter e sabe não ter. Pode ter, amém, Deus é fiel, eu administro. Pode não ter, eu sei que Deus está no controle e eu sei administrar também. O diabo nunca esteve na tua história. Ah, não tem nada, tá difícil, tá escasso. O diabo nunca foi. Deus está te ensinando. Ei, vem cá, Moisés. 40 anos no Egito, comendo só do bom e do melhor. 40 anos no Egito, Daiane ali, só aprendendo a ser alguém, a governar. Mas aí daqui a pouco está Moisés, aonde? 40 anos no deserto. Não tem nada. 40 anos aprendendo a ser alguém, 40 anos aprendendo a ser ninguém. Porque agora Deus vai colocar ele 40 anos liderando aquele povo. Catuca o irmão que está ao teu lado, diga para ele: Deus está te ensinando. Se você tem, Deus está te ensinando. Talvez você não tenha, Deus está te ensinando. Deus está me ensinando. Tudo é para você vencer. Esse não vai. Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para nós. É para você vencer. Talvez você entrou aqui e você olha para suas mãos. Aí você diz: bispo, olhe para ela. E talvez você diz assim: pode olhar, olha aí para suas mãos. Talvez você diz assim: bispo, nem tem muito aqui. Nem tem muito, mas aí Deus está dizendo: sabe, é para você vencer. Eu preciso aprender um pouco aqui. Você vai vencer. Pouco. Escute, não há mal que você não possa suportar. Deus está te ensinando. Você entrou aqui para ouvir essa mensagem. Deixa ela arder no teu coração. Deus está ensinando você. Nossa, que luta, que escassez, que falta. Mas é ensinamento. Aí quando Deus te colocar lá em cima e você tiver, você já aprendeu. Você já aprendeu. Você já aprendeu. Sabe? Versículo 41, olha lá, corre, vamos correr. Vamos lá. Tomando ele 5 pães, 2 peixes, ergueu os olhos. Escute. Jesus assim, ó. O que está escrito aí? Tomando ele. Jesus vai pegar os 5 pães e os 2 peixinhos e vai dizer assim: me dá aqui. Me dá aqui. O que os apóstolos disseram? Que 5 pães e 2 peixinhos não dava para nada. Mas aí Jesus assim: me dá aqui. Deixa que eu assumo esse B.O. Deixa que essa responsabilidade assume, irmão. Pode ser pouco, mas assume, toma para você. Acredita, confia, alguma coisa vai acontecer. Em vez da gente ficar chorando, se lamentando e dizendo que não vai dar em nada, assume. Coloca a irmã Maria aqui sentada perto da bispa aqui, Léo. Isso. A irmã Maria veio. Ela ligou meu celular ontem. Não ligou, irmã Maria? Ligou para mim ontem? Ligou. Para quem não conhecia. Ontem eu não conseguia, mas a senhora veio, né? Sente aí. A casa é do Pai. Pode deixar que eu prometi que ia orar e vou orar para você. Você pensa. Ei! Escute. Chama para você. Pode ser pouco, mas assume isso, irmão.
Em vez de você ficar se lamentando e reclamando que é pouco, que não vai dar, que não vai acontecer nada, o lugar é ruim, já não dá mais tempo, o tempo já passou, pega esse BO. Não, deixa aí, deixa comigo. Não deixa não. Muda isso. Erguendo os olhos. Primeiro, assume a responsabilidade. Segundo, muda o foco. Jesus agora não está olhando mais para aquele monte de gente que está lá, uma multidão, milhares. Ele vai olhar para o céu. Muda o foco. Sabe, Ageu, capítulo 2 vai dizer assim: e aí o povo vem do exílio, depois de ficar muito tempo no exílio, o que aconteceu? O templo feito por Salomão foi destruído. Aí o povo chega, vê tudo destruído, aí eles constroem o templo de novo. Só que eles estavam de uma forma limitada. Quando eles constroem o templo, eles olham para o templo e dizem assim: o que é esse templo aí, perto daquele que Salomão construiu? Não chega nem perto daquilo. Deus vai olhar para aquele povo e vai dizer assim: vocês fizeram, não fizeram? Colocaram a mão para fazer. Pois eu vou dizer para vocês que a glória dessa segunda casa será muito maior do que a da primeira, porque o povo estava achando pouco, limitado, incapaz. O que Deus vai fazer nessa sua pouca habilidade, nessa sua pouca capacidade, a forma que Deus vai usar, a sua forma limitada de ver as coisas, vai te surpreender de uma maneira tão sobrenatural, porque nunca foi você, sempre foi Deus. Deus está me ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está me ensinando a ser Diga isso, forte. diga. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Ergueu os olhos e abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que distribuíssem. E também repartiu. Vem cá, presta atenção. Aqui, ó. Primeiro, volta no 40. Repartiu em grupos. Tá tudo pronto, vai, 41. Tomando ele 5 pães, ergueu os olhos. Mudança de visão. Abençoou. Partiu, teve uma ação e deu. Como que algo que é pouco você pode dividir? Na maioria das vezes a gente aqui ia reter, mas ele divide. Irmão, na matemática de Deus, aquilo que parece pouco para você, vai ter para você e vai ter para muita gente. Basta você acreditar. Esse pouco que está nas tuas mãos, que talvez você olhe e diga que parece pouco, isso Deus vai multiplicar. Deus vai mudar. Abençoou. O pouco, olha só. Deus vai abençoar, Jesus vai abençoar o pouco. O que os discípulos falaram? O que é isso? Que isso? E Jesus está abençoando. Pegou ou não? Sabe aquilo que muitas vezes você fala que é quase nada, e que não vai dar, e que não vai chegar, e que não vai conseguir? Mude a sua forma de falar e passe a abençoar. Sabe por que tem muita coisa que não está acontecendo na história da nossa vida? Porque em vez de abençoar, nós estamos amaldiçoando. A gente precisa mudar a nossa fala. Enquanto o discípulo está dizendo, não vai dar nada, despede eles, não tem como, é muita gente, Jesus está abençoando. Em vez de olhar para a multidão, ele está olhando para o céu. Em vez de falar que não dá, ele está abençoando. Então você precisa mudar a tua visão, o teu foco, você precisa mudar o seu jeito de falar.
E você precisa mudar a sua ação. Porque em vez de reter, eu não tenho nem para mim. Lembra da viúva? Só dá para nós. Não, faz um bolo para mim. Foco, maneira de falar e a forma de agir. Eu só tenho R$2. Me dá um? Não, só tenho 2. Porque na matemática de Deus, o dividir, o dar, Paulo vai dizer assim, ó, só tem 2 turmas. Aquela que dá e recebe. Qual que é a melhor? Aquela que dá. Muito melhor é dar do que receber. Mas na maioria das vezes a gente vem aqui para receber. Eu vou lá receber uma bênção. Eu vou lá receber a minha vitória. E a Bíblia está dizendo, é melhor você dar. Mais abençoado, mais bem-aventurado é quem dá. E a gente muitas vezes, pela nossa visão limitada, porque acha que aquilo que eu tenho na mão só dá para mim, eu retenho e não dou para ninguém. Quer ser abençoado? Dá. Quer ser abençoado? Divide o que você tem. Você entende isso? Muda o seu foco, muda a sua visão. Vai. 42 para terminar e eu acabo. Todos comeram e se fartaram. Vai. E ainda colheram 12 pedaços de pão e de peixe. Segura aí. Os que comeram eram 5.000 homens. Ó. Só para terminar. Aquele povo estava ali há quanto tempo? 3 dias, né? Isso cabia. Você não sabe, eles estavam ali 3 dias sem comer e sem beber, porque estavam ouvindo Jesus falar e ensinar. Agora, Jesus providencia. Vamos para a cena. 12 cestos. Eles estão comendo. Eles estão se fartando. Porque às vezes você imagina a cena assim, ó. Os discípulos passando com o cesto. Não. O cesto está passando. Pega a sua parte, come. Aí ele comia, passava para o outro. Come também. Ali. Vai passando. Olha só. No final. Ei, Pedro. Aqui ó. Sobrou um cesto cheio. Tiago. Sobrou um cesto. Aquela galera estava 3 dias sem comer. Qual seria a atitude humanamente dizendo de alguém que está 3 dias sem comer? Eu estou 3 dias sem comer, esse cesto cheio. Eu vou pegar um pão, comer e vou guardar mais um no bolso aqui para amanhã. Não tem crente assim aqui. Porque às vezes a gente está desse jeito. Eu tenho que guardar para amanhã. Eu tenho que pensar no amanhã. Eu até poderia dar um, mas eu vou guardar aqui porque amanhã eu vou precisar. Tem amanhã. Não. O amanhã Deus já preparou. O teu amanhã. Então não se preocupe com o teu amanhã. Porque Deus está no controle de tudo. Ele já preparou o teu amanhã. O Deus que está provendo para você hoje, Ele já preparou o teu amanhã. Então por que você anda ansioso, preocupado? É melhor eu guardar, é melhor eu economizar, é melhor eu fazer a minha poupança, é melhor eu aplicar. Sabe, Deus está dizendo assim, não, abençoa, ajuda alguém, se puder ajude, se puder abençoe, se puder divida, se puder dê. Sabe por quê? Porque o teu amanhã cuido eu cuido de você. Meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus. O teu amanhã Deus já preparou. Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui. Deus não precisa de muito. Vamos ficar de pé. Deus precisa de muito? Não. Às vezes é eu que acho que preciso de muito. Por que será que eu acho que só estou abençoado quando eu tenho muito nas mãos? Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? E é
dias sem comer, passei fome. Mas hoje eu entendi que eu só preciso da presença de Jesus. A bispa nem sabia da mensagem de hoje, mas ela falou um pouco do nosso testemunho aqui. Passamos fome, irmão, passei fome, ué. Nossa, passei. Fiquei sem nada em casa. Cortaram a minha luz e a minha água. Tinha que puxar um fio da casa da minha sogra para mim ter luz na minha casa. Era. Foi sempre assim? Não. Eu era bem sucedido, tinha dinheiro. Mas aí, que faltava? A presença. Eu não sabia administrar. E aí daqui a pouco não tinha nada. Não tinha o Rafael. Quando o Rafael veio, ainda bem que tinha a pastora Elisângela lá para ajudar, né? Pastora Elisângela e a Deise. Vamos comprar banheira, vamos comprar roupa. Compraram um monte de coisa para o Rafael, porque a gente não podia. Tá ali a pastora Elisângela ali, ó. A gente não podia. Ela conhece a nossa história. Ajudaram muito, abençoaram. Por isso que quando a gente faz, igual ontem, faz com gosto, né? Com alegria no coração. Por causa disso, porque a gente sabe reconhecer quando alguém que fez parte da nossa história e quando precisava, dividiu. Por isso é abençoada. Essa é a verdade. Sabe? Mas assim, amém. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei ter e sei não ter. O importante é que eu posso. Você pode, com o pouco que você tem, viver coisas sobrenaturais e poderosas na história da tua vida. Basta a presença dele. Coloque a mão no teu coração.